Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. 2 de outubro de 2025, uma quinta-feira com 33 graus nesse exato momento, uma manhã ensolarada, a possibilidade de chuva 0%, a umidade relativa do ar está em 20%, mas vai cair, porque nós estamos com 33 graus e vamos subir até os 37 no meio do dia. Essa umidade relativa do ar hoje vai ficar abaixo dos 15%. Então, é a primavera brasileira aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil. Passando para poder falar com você a respeito de uma situação que muitas vezes as pessoas ficam reclamando que nós falamos isso todos os dias, tá? Mas é preciso. Infelizmente é preciso falar. Enquanto não pararem de causar esse tipo de problema, nós temos que continuar falando, tá? Então, aproveitar que nós estamos em bastante pessoas aqui, né? E vocês vão nos ajudar também a passar isso para frente, essas informações. Escorpiões e mosquitos Aedes aegypti estão dentro das casas, principalmente. Quando há algum acidente com esses dois bichinhos aí, muito provavelmente o criador está dentro da casa da própria pessoa ou no ambiente onde ela trabalha, ou muito próximo ali do seu terreno. Então presta atenção. Mosquito Aedes aegypti gosta de água limpa, água de chuva principalmente, aquela água parada que não tem sujeira alguma. O mosquito gosta dessa água. Se está num lugarzinho escuro, uma penumbra com calor, pronto, se tornou um criadouro do mosquito Aedes aegypti. E aí, esse mosquitinho pode transmitir a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar, tá bom? O escorpião, a picada dele é muito complicada. Se você tem alguma comorbidade, se você já tem alguma doença, algum problema, você pode desenvolver outros problemas e isso agravar, dá problema demais. Então, faça uma limpeza na sua casa, tire todos aqueles escombros, aquelas coisas que podem acumular baratas, besouros, ratos, cobras e escorpiões. Tira aí de dentro da sua casa. Fazendo isso, você evita de ter também ou de tomar uma picada do mosquito Aedes aegypti ou de ter uma picada do escorpião, tá bom? Outra coisa, e não menos importante, não fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Gente, dá uma olhada, a umidade relativa do ar quase do deserto, e vai ficar pior que de deserto hoje à tarde, porque vai ficar abaixo dos 17. Aí você fala assim, gente, para que está caminhando nesse horário? 1h da tarde, caminhar ao ar livre, fazer exercício daqueles equipamentos ao ar livre, naquele sol de rachar, sem camiseta, sem ter uma garrafa d'água para poder se hidratar, sem ter como é que fala? Um filtro solar, né? Eu ia falar que é repelente, porque eu gosto muito de pescar, né? Mas sem ter um filtro solar para não causar muitas queimaduras, mas mesmo assim, não vai te ajudar. A melhor coisa que você pode fazer é evitar fazer exercício ao ar livre entre 10 e 16 horas. Simples assim. Não faça, porque aí você evita ter uma desidratação ou uma insolação, beleza? Esses três. Outra coisa aqui, presta bem atenção nisso que eu vou falar. Multa para quem joga entulho, para quem joga restos de móveis, de utensílios domésticos nos terrenos baldios, tá? Tem uma multa, porque você está jogando, fazendo descarte num lugar que é inapropriado. Aqueles que põem fogo nisso daí para corrigir um erro de alguém que foi lá e jogou um sofá velho, um armário velho, qualquer coisa de madeira ali, uma cama velha, estrados, aquelas porcariadas dos móveis que estão sendo feitos agora, né, que é uma porcaria, e aí acabam se deteriorando muito rapidamente, acaba tendo um lugar para poder ter o descarte, certo? Mas nem sempre as pessoas querem levar ou pagar um carroceiro, um caminhão para poder levar isso. Aí o que acontece? Ela joga nesse terreno baldio e vem um desavisado e põe fogo para poder limpar aquilo que o sujeito já fez ou já causou um dano, né? Um erro. Ele põe fogo. Crime ambiental também. Se você for pego,
você vai ser multado. E não interessa se é dentro da cidade ou no meio do mar, tá bom? Você pode ser multado. Isso não é bacana não, a multa é pesada. Vai ter que responder um processo por crime ambiental e você não vai gostar do valor da multa, tá bom? Então, se você tem oportunidade de ajudar a limpeza, limpe. Se você não tem, chame a prefeitura, liga para a prefeitura tem que dar um jeito, tá bom? Dados os avisos, eu quero falar com você hoje a respeito de uma situação. Essa imagem deve trazer bastante calmaria a muitas pessoas que estão em dificuldades, mas falar de calma em tempo de bonança, em tempo que o mar está tranquilo do jeito que está aí, é muito fácil. Eu quero falar de calma quando o mar está agitado, quando as ondas estão passando por cima do barco, quando estão fazendo com que ele bata tremendamente nas águas e parece que está indo a pique e que também a noite caiu, os ventos estão soprando e as ondas teimam em continuar batendo contra o barco, fazendo com que o pânico, o medo, o desespero tome causa, né? E tome o comando da vida da pessoa. E aí você vem e fala assim, calma. Fácil falar quando estamos em plena calmaria. Mas quando o mar está bravio, quando o vento está soprando forte, quando as coisas parecem que não dão certo, parece que tem uma situação que muita gente diria, olha, pode ser que seja coisa de algum trabalho, pode ser que tenha uma situação que você tem errado e que agora você está sofrendo com isso, pode ser. Mas na maioria das vezes as tempestades e os problemas sempre aparecem. Alguém disse acertadamente que bons capitães, bons marujos, não se faz em águas calmas. Ele só é forjado, ele só é instruído quando ele está passando por dificuldades e por problemas, por necessidades, quando ele passa por adversidades e tem que arrumar um jeito de sair dali, tem que arrumar um jeito de colocar esse barco a salvo no porto aonde ele está colocado para chegar. Então, essa situação parece que, olhando para esse barco, nesse lugar, parece que ele não está sendo testado em nada. Já percebeu? Parece que o barco não está sendo testado em nada. Esse casco aguenta pancada de onda? Não sei. Só viveu em calmaria, só está aportado, né? Só está ali ancorado numa água calma, num lugar que não passa dificuldade. Só vai saber se tem algum problema, se tem alguma dificuldade, se aguenta realmente a tempestade, se ele sair daí. E aí nós olhamos para o versículo que está no Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, verso 1. O salmista, ele estava olhando nesta situação e vendo que tempos de dificuldades, de problemas, de necessidades, esperar com paciência no Senhor. Você já deve ter passado por alguma situação, ou você pode até lembrar de alguma situação em que você passou por alguma dificuldade e naquele momento de dificuldade você viu que você não tinha condições para resolver esse problema. Você precisa reconhecer que todos nós passamos por tempos difíceis na vida. Às vezes nós nos sentimos ou como se estivéssemos assim presos em circunstâncias que são totalmente desafiadoras. Sem olhar para um lado aonde tem uma saída clara.
Nós não conseguimos enxergar no meio da dificuldade, no meio dos problemas, no meio das ondas, do vento, da escuridão. No entanto, o Salmo 40, verso 1 ensina que tem algo poderoso. Deus escuta as nossas orações. Mesmo quando parece que nós estamos sozinhos. Esse relato do salmista, dizendo que estava com paciência, confiando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele, pessoalmente Ele, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Na Bíblia tem uma história breve, pessoal, de um homem que passou por adversidades. A história de Jó, ela pode ser destacada como uma história de perseverança diante de todas as provações. Jó foi provado assim ao extremo. Quem sabe você já sentiu como se estivesse gritando assim num vazio, só vendo o eco do seu grito e esperando que Deus te desse um sinal e parece que o sinal nunca vem? Às vezes o espaço de tempo é muito curto. Às vezes você escuta de pessoas que passaram por uma dificuldade tremenda. Esses dias eu conversei com um motorista de um caminhão que tombou e ficou preso nas ferragens, e ele disse que o socorro depois, quando foi ver, o socorro veio muito rápido. Em 6 minutos o socorro já estava lá, eles estavam cortando a carroceria do caminhão para poder tirá-lo do meio das ferragens, mas que aquele espaço de tempo ali de 6 minutos pareceram anos, porque o problema estava muito grave, a situação era muito terrível, ele não sabia o que tinha acontecido lá do outro lado, do lado de fora, por que o caminhão agora estava deitado, tombado no acostamento, e ele estava ali naquela situação com as suas pernas presas, com toda aquela ferragem em cima dele, e ele disse que esse tempo de espera foi um tempo tremendamente grande, apesar de serem só 6 minutos. Imagina que foi acolhido o alerta de que havia um acidente, e para sair lá do posto de atendimento até chegar no local onde estava o acidente realmente, foram 6 minutos somente. E aí você para e começa a pensar, quem sabe você já passou por um momento desse? Quem sabe você está passando por um momento que é grande. Eu conheço pessoas que estão lutando contra uma doença, que é uma doença grave, durante 12 anos. 12 longos anos. Nós fizemos uma continha, assim, mais ou menos por alto, uns 4.500, 5.000 dias. 12 anos. E aí você olha e vê a situação dessas pessoas, destas situações que eles estão vivendo, e você fala assim, nossa, parece que Deus não está ouvindo. Mas o que significa esse negócio de esperar com paciência no Senhor? Essa esperar com paciência no Senhor implica não simplesmente aguardar, significa confiar ativamente. Não é ficar parado esperando que aconteça alguma coisa. Não é nada disso. Não está dizendo que você vai ficar ocioso, mas permanecer firme na fé, sabendo que Deus continua trabalhando. Um exemplo bíblico de que Deus continua trabalhando,
que me vem à mente nesse momento é de Abraão. Abraão esperou muitos anos pelo filho prometido, que era Isaque. A sua paciência foi realmente recompensada, porque ele nunca duvidou da palavra de Deus. Eu quero trazer para você uma reflexão hoje. Como que nós podemos desenvolver essa mesma paciência hoje? Ao invés de questionar Deus, ou questionar se Ele está fazendo, se Ele está ouvindo, ou se pelo menos está escutando, né? Nós devemos nos lembrar que Ele tem o melhor plano para cada um de nós. É isso. O melhor plano está nas mãos de Deus. Ele é quem vai fazer com que cheguemos ao porto final com toda a segurança. Por isso, o convite para você hoje é: espere com paciência no Senhor, e Ele se inclinará para você e ouvirá o seu clamor. Hoje é 2 de outubro de 2025, uma quinta-feira quente. É o tempo certo para você aceitar a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador da sua vida. Se você assim o quiser, basta que você fale com Ele, e você, neste momento, terá o acolhimento de Deus. Espere com paciência no Senhor. Confie nele, e Ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão passando em alguma situação de guerra, de conflito, seja ele armado ou não, seja ele instituído por homens e mulheres que estão buscando algum tipo de reconhecimento na sociedade, aqueles que estão lutando por um pedaço de terra, um pedaço a mais, aqueles que estão lutando por economias que estão em desacordo com aquilo que eles planejaram. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que onde tiver alguém, um escolhido seu, um amiguinho seu, que o Senhor possa colocar as suas mãos sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Sejam homens, idosos ou crianças, aonde quer que eles estejam e estejam em dificuldade. Socorre-os nesse momento de dificuldade, nesse momento de problema, nesse momento de necessidade. Aqueles que estão passando por problemas de saúde, aqueles que estão com falta de alimentos, meu Pai. Tantos passando dificuldades, frio. Nesse tempo de dificuldade, eu te peço em nome de Jesus que estenda suas mãos sobre esses necessitados, desamparados, que precisam ser acolhidos pelo Senhor. Eu oro para que haja paz sobre a vida de cada uma dessas pessoas, crianças, jovens, adolescentes e adultos, onde quer que eles estejam em meio a esses conflitos, a esses problemas, a essas guerras, que o Senhor dê graça para cada um deles, socorrendo e libertando a cada uma dessas pessoas, trazendo esses homens e mulheres que estão no centro, na mesa de negociação, para que possam promover a paz em tempo de tanta dificuldade. Eu oro por aqueles que estão nesse momento vivenciando o luto, aqueles que perderam seus parentes, amigos, familiares, que possam ser consolados pelo teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Faça isso neste momento, meu Pai. Em nome de Jesus, console esses corações e acalme essas mentes, para que o Senhor possa fazer o melhor na vida de cada um deles. Eu oro por aqueles que estão se entregando ao Senhor nesta manhã de quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Que o Senhor dê graça, saúde e paz a cada um deles, para que possam ter lucidez necessária para aprender a Tua palavra, para que possam ter compromisso com a Tua palavra, para que possam ser verdadeiros discípulos do Senhor, para que eles possam continuar esta divulgação, esse trabalho de fazer discípulos e pregar o Teu Evangelho, levando o Evangelho a cada criatura também juntamente conosco. Perdoa os seus pecados, escreve o nome de cada um deles no livro da vida. E aqueles que estão voltando para o caminho, que se desviaram pelos motivos mais diversos, que o Senhor acalme o coração e a mente de cada um deles. E perdoe os seus pecados também, escrevendo os seus nomes no livro da vida.
Eu oro para que o Senhor faça o melhor na vida de cada um deles. Oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel, pela família e pelo Fabiano. Oro pela Dona Néia e seu Fernando, oro pelo Adriano e a sua família, oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pela sua família. Eu oro pela avó Neuza, pela Sandra, sua filha, pelo Pedro e pelo Vitor, que são netos da avó Neuza, pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane. Oro pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creche de idosos, crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas, faculdades, universidades, creches, onde quer que eles estejam, que sejam abençoados. Pelos doentes que estão hospitalizados ou não, por aqueles que estão passando por drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que nesse momento estão debaixo de opressão, depressão, possessão, angústia, tribulação, perturbação, espíritos malignos. Eu dou ordem para que vocês saiam agora em nome de Jesus. Deixem essa pessoa, parem de perturbar essa pessoa, parem de perturbar esse empreendimento, parem de perturbar essa empresa. Que haja paz, que haja alegria, que haja prosperidade sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Oro para que haja paz sobre Ribeirão Preto, sobre o estado de São Paulo e sobre o Brasil. Que os homens e mulheres que comandam essa nação, esse estado e essa cidade possam ter temor do Senhor ao tomar as decisões que se são necessárias e que podem fazer a melhor vida, melhor estadia para cada um dos seus filhos e filhas queridos que estão vivendo nessas cidades, nesse estado e nesse país. Eu oro para que o Senhor dê juízo a esses homens, que eles possam ter o temor do Senhor ao tomar cada uma das decisões, que façam em conformidade com aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço. Fique em paz, fique com Deus. Uma grande quinta-feira para todos vocês. Não vai ter chuva, é muito sol, por isso continue fazendo as precauções e os protocolos que são necessários. Deus te abençoe. Bom dia. Feliz quinta-feira.